Sim, meus caros, sim, hoje teremos mais um episódio na nossa maravilhosa série Quem Nunca, tá? Então eu já digo pra vocês, se você começar a escutar o que eu tô dizendo aqui e você olhar e falar, eu já fiz isso antes, escreve aqui embaixo pra mim, quem nunca, tá bom? Que eu quero ver quantas pessoas já passaram por isso. Eu acho que todo mundo já passou por isso. E quem não escreveu, eu vou achar que não escreveu por vergonha, porque eu acho que você já passou por isso. Mas vamos lá. O que eu quero falar hoje com vocês é sobre resolução de problemas em um relacionamento, ou seja, as famosas DR. E esse relacionamento pode ser o quê? Relacionamento com o chefe, relacionamento com amigo, com família, mas é óbvio, vou falar principalmente da nossa relação com um relacionamento amoroso, tá bom? Isso que eu quero falar hoje aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá. Muitas vezes, durante um relacionamento, obviamente amoroso, você está ali lidando com o marido, com a esposa, você está lidando com alguma coisa ali, e eis que surge um problema, surge uma discussão. E então, obviamente, existe aquela percepção de quem começou a discussão, quem gerou o problema, certo? E obviamente que aquela pessoa que se sente lesada, ela vai tirar satisfação com aquela pessoa que gerou o problema, tá? Um exemplo, a mulher sempre se atrasa, aí chega um dia o sujeito fala, meu bem, não dá para se atrasar porque é um jantar importante lá, por favor, só presta atenção, a mulher se atrasa, o cara fica chateado com a mulher, tá? E aí então começa a DR. No caminho, que coisa deliciosa, tem um jantar, aí você vai brigando de casa até o jantar. Chega lá com que cara, né? A gente às vezes é bom, a gente é treinado, a gente é meio dissimulado muitas vezes, mas tem hora que não dá, né? Todo mundo percebe na cara que teve quebradeira de pau. Principalmente se no meio da quebradeira de pau você ficou exaltado, ou a mulher chorou, enfim, aquela zona, não é mesmo? Mas enfim, voltando. Então, a mulher atrasou e o homem ficou chateado com a mulher. Ou o inverso. Né, tinha lá um evento da família da moça e o cara fala, não, eu só vou lá assistir o jogo. É jantar, hein? Jantar da minha avó, 90 anos da minha avó, não quero, tem que chegar, não, beleza, eu vou só lá jogar futebol lá com meus amigos de tarde, mas eu chego e o cara chega completamente atrasado, né? O evento começava às 7, o cara chega em casa às 6h10, bêbado. Aí vira aquela briga, coisa e tal, aquela discussão. O que acontece nessas horas é que com muita frequência, quem se sentiu ofendido, no caso o cara em que a mulher atrasou, ou no caso a mulher, né, que estava querendo para o aniversário, vai chegar para o outro com veemência, muitas vezes, e falar, porra, te falei, eu já te disse que não era para se atrasar. E volta e meia vem aquelas máximas que um dia ainda vou fazer um vídeo aqui sobre você sempre faz isso, você nunca muda, desde que eu te conheço, joga na cara. Isso quando não traz, né? Você parece teu pai, eu não sou tua mãe, você acha o quê? Né? Enfim, aquela zona. Outro dia eu falo melhor sobre essa confusão, quando a gente entra no caos da discussão da relação, que você nem lembra mais do que você está discutindo. Mas muitas vezes a gente entra nesse caos. E ele é começado, a discussão começa normalmente pela pessoa que se sentiu lesada, não é mesmo? Tá. E aí o que acontece com o outro lado? O que acontece lá com a bonitona que atrasou, sabendo que não podia, e com o bonitão que ficou bêbado no jogo de futebol também se atrasou. Né? Ou qualquer outra coisa, o cara que foi grosseiro, a mulher que foi indiferente, a mulher que esqueceu o evento, enfim. O que acontece com quem errou? Esta pessoa que errou olha para aquela outra pessoa que está ali discutindo e diz, por que você está falando assim comigo? Isso lá é jeito de falar comigo? Desse jeito que você me trata, é por isso que eu não gosto dessas coisas do seu evento. Porque você sempre, mulher, você sempre fica estressada, eu não posso nem me divertir com meu amigo. Na verdade, a questão é que eu não posso fazer nada nessa vida. Ou seja, o que o cara faz nessa hora? Ele faz a chamada inversão de culpa. Ou a mulher, ela olha pro cara e fala, não posso nem me arrumar, eu sou uma mulher, você sabe que eu sou assim. Sabe que eu sou assim? Tem um vídeo que eu vou colocar aqui. Eu sou assim, não vou mudar. Você sabe que eu sou assim. Casou comigo porque quis, entende? E quer saber também, eu não gosto desse tipo de jeito, esse teu trabalho também, você é muito obcecado por isso. E aí já joga na cara do cara alguma coisa. E o que acontece? Ela faz o quê? Ela faz a inversão de culpa. E sabe o que é o mais louco? Sabe o que é o mais louco? A pessoa que atrasou, ou a pessoa que fez o erro, ela começa a achar que quem foi lesado é que é o errado. Gente, esse tipo de situação é infernal.
Não. É infernal. Eu espero que vocês estejam me entendendo aqui, tá? E com certeza já passou por isso. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Você vai cobrar da outra pessoa, você vai corrigir outra pessoa e a pessoa vem e fala que o erro é você. Você vai corrigir com veemência algo que te machucou e fala que o erro é a sua forma de falar. E desmerece. Eu nem me atrasei tanto. Olhei pro relógio. Vai chegar 10 minutinhos atrasado, mas todo mundo vai se atrasar para esse jantar. E aí começa, né, a mulher atrasada começa a botar no do homem e o inverso. O homem lá que chegou meio bêbado começa a xingar a mulher. Ou seja, aí você, meu caro, você, minha querida, que está se sentindo lesada na situação, né, que foi aí, né, foi magoado, ficou chateado. Você começa a ser acusado de ser o errado e você vai ter que tentar convencer a pessoa que errou, claramente errou, de que o certo é você. Meus amigos, nessa hora, o pau tora absurdamente. Diga pra mim, quem nunca passou por isso? Oh, meu Deus do céu. E Deus você vai falar, meu Deus do céu. Né? Você tá lá de boa, você só falou pra mãe, não se atrasa. Hoje só não se atrasa, entende? Só hoje, meu querido, sabe? Não adiantou. Aí vira aquele caos. Porque o culpado é você. Porque você é muito obsessivo. Porque você... E aí começa o tiroteio. Começa a brigar. Então, inversão de culpa é algo que acontece com muita frequência, infelizmente. Tá? Eu falo tudo isso e uso do humor aqui, porque se eu for levar a sério mesmo isso, assim, no final das contas, é uma batalha do quê? De egos. É uma batalha de orgulho. A inversão de culpa, no final das contas, é a pessoa que errou, não quer assumir que errou, mas fica frágil, porque sabe que errou, e ela fica muito sensível para qualquer correção. Muitas vezes também, assim, junto com a inversão de culpa, vem a correção perfeita, né? A orientação da correção perfeita. A pessoa que errou exige da pessoa que foi lesada, não, tudo bem você achar ruim, mas não falar desta maneira. Do jeito que você fala, você, meu filho. E às vezes a pessoa não falou nada demais, entende? Ou seja, aí vem um certo tipo de exigência. Além de você ser errado, né, é quase como se fosse um bandido. Não, tudo bem que eu roubei o banco, mas não precisa me tratar feito bandido. Eu cometi um erro, você não precisa aqui me tratar. Não precisa me algemar, você não precisa me botar num camburão, entende? Errar, todo mundo erra. Sabe? Inversão de culpa. Esses dias eu ouvi um áudio, né, que era um meme, na verdade. A mulher falava assim, vamos junto comigo ouvir o áudio do ex-namorado da Giovanna, era alguma coisa assim, tá? E o que eu me lembro era o quê? Era o cara, assim, era só os áudios do cara. O primeiro áudio do cara era falando assim, não, eu sei que eu errei com você, entende? Eu sei que eu te traí, eu sei que isso não é legal, entende? Mas não precisa me tratar assim, como se eu fosse um cara errado, como se eu sempre tivesse feito errado na vida. Você já ouviu esse argumento? Escreve aqui embaixo pra mim. Aí o próximo áudio era assim, desse jeito que você tá falando, assim, você tá muito egocêntrica. Você tá achando que a relação é tudo sobre você. Você tá achando que é tudo você. Em que você é a pessoa, é a vítima, você não acha que eu também não passei pelas minhas dificuldades? Você não acha que eu tenho minhas razões também? Então, assim, eu entendo que eu cometi um erro, mas você não precisa me tratar assim. O jeito que você tá me tratando, quem não te quer sou eu. Aí o terceiro áudio era o cara dobrando a meta. Ou seja, muitas vezes a pessoa que errou no seu orgulho, ela não tem a capacidade de escutar o outro e, com humildade, obviamente, escutar o outro e falar, puta, eu machuquei o outro, né? E falar um simples desculpa, entende? Não, o que ela vai fazer? Ela vai inverter o jogo. Ela vai fazer a inversão de culpa. A culpa não é minha, a culpa é sua. A culpa não é minha de ter me atrasado. Você me falou, mas a culpa não é minha. Na verdade, a culpa é sua, porque você é obcecado pelo trabalho, porque você quer chegar no horário nas coisas. E ninguém chega no horário. É só você. Então, na verdade, é um defeito que você tem. Você é um obsessivo, você tem problemas psicológicos. E aí, entende? Aí o cara bêbado que chegou lá, não, o problema é você. Você é muito apegado à sua família, traz um assunto nada a ver. Às vezes, mas nem é apegado à família, às vezes é, mas isso não é a questão do momento. Não está sendo discutido isso, entende? Aí o cara olha e fala, não, pá, porque eu não posso me divertir, porque é você que não tem amigas. Então, ou seja, nesse sentido, né, a gente começa a perceber que sim, é uma batalha, né, de orgulho. E é claro que você, que
tá lidando com isso é muito difícil. Eu até falei aqui, porque é uma situação infernal, porque, cara, a gente fica muito cansado. Porque além de se sentir magoado, nós somos acusados de nos sentirmos magoados. Nós somos acusados de ter cometido um erro no momento em que a gente tinha pedido encarecidamente que a pessoa não cometesse aquele erro. Entende? É mais ou menos a dinâmica do drogadito, não sei se você tem em casa, ou do bêbado, né, um alcoólatra que você tem em casa, né, qualquer coisa do gênero, em que a pessoa ela faz o erro, né, principalmente o drogadito juvenil, faz o erro quando o pai vai falar, meu, por que você está fazendo o que você está fazendo na sua vida? Não, é que vocês nunca me amaram, vocês nunca não sei das quantas, vocês nunca. E aí começa a jogar a culpa no pai, como se os pais tivessem feito, né, tivessem trabalhado, tivessem agido de uma maneira a levar o menino a usar drogas. Você entende? Então, este é um grande problema. E aí a gente começa a ficar muito cansado, porque a gente tem que nos defender numa hora que seria óbvio, como diz o Chester, não, chegará um dia que teremos que provar que a grama é verde, ou seja, a mulher está lá tentando provar para o cara que se atrasou e que chegou bêbado, que ele se passou e o cara não está aceitando, ou seja, esse é um problema da inversão de culpa. É quando algo que é óbvio, pelo menos para quem foi lesado, é óbvio, né? Eu falo lesado aqui, mas enfim, foi machucado, né? Foi, enfim, está se sentindo mal, se sentindo, como é que eu posso dizer? Tá chateado, né? O que acontece é o quê? É muito difícil, porque daí você tem que chegar e falar, mas como assim a culpa é minha agora? Né? E aí o que acontece? Quando essa dinâmica acontece muito no relacionamento, obviamente não vão chegar num acordo. O casal que está discutindo antes de chegar no jantar, com certeza não vai chegar num acordo. Se a mulher começou a inverter a culpa ali, ela se atrasou, ela começou a inverter a culpa, é claro que ela não vai chegar uma hora e falar, não, você está certo, desculpa, me passei. Não vai. A pessoa que já inverteu a culpa é porque ela já dobrou a meta. Ela não está disposta a pedir perdão. Né? Então o que acontece é que, com o tempo, o relacionamento vai ficando disfuncional. Por quê? Todos os problemas ficam sem solução. Por causa, às vezes, de inversões de culpa. Tá? Mas eu não vou falar sobre problemas sem solução em relacionamento, tá? Mas eu vou só apontar aqui. Mas o principal que eu quero falar, para eu não me devagar demais, é o quê? Depois de muito tempo, cara, eu tô achando que algum bicho me picou. Tô achando não, algum bicho me picou. Será que é dengue? Sempre pode ser dengue, né, meus amigos? Vocês acompanham aqui a saga de eu tentando resolver os bichos da dengue. Pô. Mas enfim, voltando. Depois de muito tempo dessas inversões de culpa, vocês começam a chegar num momento em que você já não sabe mais se você é certo ou se você está errado. É um certo tipo muito sutil, entende? Tá? De começar, quem sabe, um relacionamento tóxico. De começar, quem sabe, um relacionamento, como eu disse, disfuncional. Porque aí você começa né, digamos, a mulher ali começa a inverter a culpa. O cara começa a olhar e falar, mas será que eu não sou obsessivo mesmo? Será que eu não estou pensando demais? Será que eu não penso demais no trabalho? E aí tudo aquilo que ele vai corrigir a mulher tem uma correção para fazer dele. Não, na verdade, quando você acha que você está certo, você está errado. Entende? Isso é um tipo entende? De relacionamento em que você vai perdendo o seu senso moral. Porque imagine uma relação, se não é o que você está vivendo hoje, que toda vez que você vai corrigir o outro, na verdade o erro é você. Eu vou corrigir, então eu paro de corrigir. Então eu não estou errado. Né? Quer dizer, então eu não estou certo nunca. Se eu não estou certo nunca, então o que acontece aqui? Quando é que chega nisso? Quando é que chega numa conclusão? Não chega nunca numa conclusão. Problemas não se resolvem. E cada vez mais que eu tento, quanto mais eu tento resolver, pior fica. Quem nunca, não é mesmo? E aí você tem duas opções. Ou você começa a tentar realmente sentar e conversar com a pessoa e às vezes a coisa não anda, ou você começa a ficar quieto. Né? Por quê? Porque o errado é você. Porque é você que está olhando errado. Né? Ou seja, no caso ali do segundo exemplo que eu dei, do cara que chega bêbado lá para o aniversário da mulher lá, da avó da mulher de 90 anos. Não, você é muito apegado à família. Aí chegamos outro dia, o cara esquece de pagar uma conta. A mulher fala, tá pagando. Não. Porra, você não me lembra? Você quer que eu faça tudo nessa casa? Porque eu tenho que pensar em tudo, eu tenho que pensar em todas as contas. Você não consegue me lembrar. Cara, mas a responsabilidade é do cara. De repente já não é mais. Entende? E aí começa esse movimento que a gente já não sabe mais o que é certo e o que é errado. Então, meus caros, eu não estou querendo dizer que todos os relacionamentos que têm essa dinâmica são relacionamentos tóxicos, tá? Por favor, é porque eu usei esse termo aqui, eu já fico até meio preocupado. Vamos ser normal e ter bom senso, já que a plaquinha voltou. Vamos ser normal e ter bom senso,
tá bom? Mas o que a gente tem que pensar é que, sim, isso é um tipo dos princípios em que faz com que você fique meio que alienado da realidade, você já não consegue mais saber o que é certo e o que é errado. Aí aquele tipo de caso que você vai conversar com os amigos falam, não, mas é óbvio, você tá certo. Mas quando você chega em casa, você nunca tá certo. E aí a coisa começa a ficar assim meio tipo, cada vez mais longe da realidade, cada vez mais distante, a gente começa a ficar perdido, entende? Então preste atenção nessa dinâmica, repense essa dinâmica, principalmente, agora eu tô falando com você, meu cara e minha querida, você que inverte culpa. Você que na hora da discussão tem dificuldade de pedir perdão. Você que tem dificuldade de assumir os erros. Mas Jota, o jeito com que ele fala pra mim, o jeito que ela fala pra mim, eu não posso aceitar isso. Meu caro, talvez o jeito que a pessoa fala é tão incisivo diante do teu erro, porque você está cometendo esse erro faz muito tempo e não está assumindo. Quanto menos a gente assume os nossos erros, mais o outro lado fica mais veemente. Não é assim? Imagine um sujeito em que você tá, sei lá, você tá na sua casa e teu vizinho bota lá... Não, esse exemplo eu acho que não é legal. Então você tá, né, numa festa e chega um cara que começa a conversar, né, quer conversar com sua esposa, você fala, meu senhor, minha esposa aqui, né, beleza. Aí o cara vem conversar de novo, meu cara, eu já falei que é minha esposa. Cara, chega uma hora, você vai querer quebrar a cara do sujeito, não é mesmo? Na terceira, quarta, você tem algum problema? Ou seja, você vai aumentando a intensidade. Então, muitas vezes você que se sente assim, eu cometo um erro, minha mãe ia ficar putaça, por quê? Porque acumulou, meu cara, acumulou, você está cometendo esse erro faz muito tempo e não está assumindo esse erro. E toda vez que você comete esse erro, você inverte a culpa. A culpa nunca é sua. É ela que é incompreensível, é ela que é muito fria, é ela que é muito rígida, é ela que é maluca, e aí entende? E toda vez você fica invertendo culpa, invertendo culpa, invertendo culpa. A mulher, quando ela vê que você errou, ela vem com um trator em cima de você. Porque é só assim que você vai escutar. É a última possibilidade que ela tem. Ou então ela vai se fechando. Por que você tá chateada? Mano? Cara, adianta falar, velho. Então pensa nisso. Ou você, mulher, que todas as vezes que o cara vai te corrigir, você... porque isso, porque você é um machista, porque você é um grosseiro, porque você não sabe falar comigo, porque você acha que eu sou o quê? Porque eu não sou de... Eu ainda vou falar um dia sobre a ameaça de sair de casa. Mas você começa a inverter a culpa, porque você será pra casar assim, eu não devia ter casado, porque você não tem nada que eu faça que te agrade. A gente começa a fazer generalização, que é um outro problema. Mas você começa a inverter a culpa no cara. Aí é claro que, diante de um erro óbvio, o sujeito vai olhar e falar, meu Deus do céu, neste erro ela tem que perceber. Então, se você é a pessoa que inverte a culpa no relacionamento, pense com muito amor do seu coração. Pense aonde você não poderia ser mais humilde. Veja, aqui em casa, eu já percebi isso. Quanto antes a gente pede perdão, antes a coisa se resolve. E quanto antes a gente vai conseguindo olhar e falar, não, beleza, errei mesmo, foi mal. Entende? Mas como é que é? Você desarma a bomba. Você desengatilha o revólver, entendeu? Que está apontado para você. Sabe? Tem coisas que às vezes no relacionamento, não que eu e minha esposa sejamos santos aqui, tá? Às vezes tem, claro, obviamente que tem nossas tretas, né? Pelo amor de Deus, olha pra minha cara. Olha a minha cara de sujeito que não briga, que não discute. Quem nunca também. Mas o que acontece é que muitas vezes no relacionamento, uma grande briga se arma e você consegue desarmar. Então, não, tá tudo bem, desculpa, cara, errei mesmo, não vou mais fazer. Não, beleza, eu entendi, foi mal. E às vezes a gente consegue desarmar uma grande bomba. Só que quando a gente está viciado na inversão de culpa, a gente não consegue. E a gente vai cair o quê? A inversão de culpa te leva o quê? A sempre achar que o outro tá errado. Sempre achar que o outro é uma bosta. E aí eu tô sempre certo, o outro tá uma bosta, o outro pensa a mesma coisa, você acha que vai chegar aonde? Enfim, preste atenção nisso daí. Eu ia falar, enfim, vigiai e orai. É uma dica também. Me veio essa frase na cabeça agora. Mas enfim, vigiai, tá? Se quiser orar, se é de orar, ora. Mas vigia isso, preste atenção nisso, entende? E começa a olhar para você e falar, será que eu não estou invertendo a culpa e pesando demais para o outro lado? Ou então você começa a olhar e falar, cara, o meu outro lado inverte a culpa, eu não estou errado. Eu preciso só mostrar para ele essa dinâmica.
tá bom? E claro, se você está passando por essas dificuldades, não deixe, né? Quer conversar com alguém, quer conversar comigo, ouviu o teu vídeo, quero conversar com você, aqui embaixo tem um link. Marca um horário comigo, né? Aí a gente pode ou marcar a primeira sessão de outras sessões, entende? De sessões semanais, quinzenais ou mensais, ou a gente pode marcar o horário pontual, que é um horário de 1h30, que eu reservei alguns horários na minha agenda para você poder sentar comigo e conversar durante 1h30, a gente tentar esgotar esse problema numa 1h30 e eu conseguir dar alguma norte, eu conseguir te ajudar nessas questões pontuais, já que é um atendimento pontual. Então marca aqui embaixo, tá passando por isso? Pô, Jota, eu me vi, não é nem o quem nunca, é quem sempre, né? Eu me vi no teu vídeo. Então clica aqui, conversa com a minha assistente, a Paula, ela vai te explicar, tá? Vai marcar um horário com você, pra gente poder te ajudar, porque às vezes a gente precisa de uma voz externa, né? A gente precisa de alguém de fora falando, não, pera lá, vamos analisar. Né? Não só uma pessoa que é tipo torcida, né? Ah, você tá certa, que às vezes até incentiva, né? Nessa dinâmica de inversão de culpa, a gente vai conversar com terceiros, o terceiro até incentiva isso. Não, é teu marido que tá louco, os homens são tudo malucos, e aí piora a situação, não é mesmo? Enfim, se você quiser, marca um horário aqui comigo, vamos conversar, tá bom? E se você não conseguir marcar um horário comigo, eu também posso te indicar pessoas que trabalham comigo, né, profissionais que eu supervisiono, que eu dou aula para eles, que se formaram na formação em terapia do bom senso, que por sinal eu estou abrindo a segunda turma, tá bom? Agora em abril eu estou abrindo a segunda turma da formação em terapia do bom senso, que é o meu método que eu utilizo aqui. Então o que acontece? Eu vou explicar para você como que eu analiso as coisas, né, como que eu analiso os temas, explicar para você muitos dos vídeos que eu gravo aqui, como que é o mote, como que eu faço para chegar nessas conclusões, tá? E também vou te ajudar no teu consultório. Se você é psicólogo, terapeuta, psiquiatra, médico, se você é até consultora de imagem, tive aluno consultora de imagem. Então também entra aqui no grupo, porque a formação em terapia do bom senso é para te ajudar a usar o bom senso no seu trabalho, nos seus atendimentos, tá? E além da formação, que são mais ou menos 5 meses, você também tem, né, além de acesso por 1 ano a essa formação, você vai ter supervisão mensal comigo. Então não é só uma formação teórica, não é prática, porque é um método da terapia do bom senso. Não é teoria do bom senso, é terapia do bom senso. Então se você é profissional, não deixe de entrar aqui no grupo, porque agora em abril eu vou começar alguns vídeos, tá? Vou começar uma sequência de vídeos que vão ser exclusivos para quem estiver no grupo. Então entre, tá bom? Que eu acho que vai ser muito legal para você. Também se você é estudante, né? Eu falo do profissional, se você é estudante de psicologia, entusiasta da psicologia, entra ali, vamos conversar, tá bom? Que às vezes eu acho que pode fazer sentido para você, pode ajudar na tua vida e nessa futura profissão que você vai vir a ser no futuro. Mas enfim, tá bom? Chega por hoje, olha só o que vocês fazem. Vocês fazem eu ficar aqui mais de 20 minutos, viu? Isso é uma inversão de culpa. Mas segue o canal, deixe seu like, compartilhe, faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, tá bom? Eu tenho certeza que tem gente que está sofrendo com isso. E por hoje é isso. Chega, né? Tá tudo bem, chegamos às nossas conclusões, chegamos aqui ao nosso desfecho desse tema e eu espero ter te ajudado. Um grande abraço, tchau, tchau.